Bom dia, meus queridos. Estamos agora no dia 29 de maio, terminando o mês. Segunda-feira já é dia 1º de junho. O tempo vai passando, não é? A gente está assim meio passando devagar, mas o tempo está passando. O tempo não para, como diz a música do Cazuza. E hoje vou à nossa aula de português. Eu vou corrigir aquele exercício sobre crase que eu deixei com vocês rapidamente, porque eu vou postar também o gabarito no plural, bem? Espero que vocês tenham entendido crase. Lembrem-se sempre daquelas dicasinhas que eu dei, tá? Bom, tem o texto aqui, Buriti Grande. No número 1, tema em destaque funciona como uma preposição em. É lógico que é na letra A, tá? Em primeira pessoa. O em é uma preposição. Na B, sua, é pronome possessivo. Na C, e, é conjunção. Na letra D, ou, também é uma conjunção. Então, número 1, letra A. 2. O espaço indicado no texto deve ser preenchido com a preposição com, fazendo com que seja capaz. Letra D. No trecho, com tempo para aproveitar os momentos, o para aqui dá a ideia de finalidade. Letra B. E a outra passagem, também no texto, que tem essa mesma preposição com esse valor. Número 4, a resposta é uma obra para nos lembrar da importância. Eu queria ressaltar com vocês que eu estou corrigindo os exercícios no plural. Tem gente recebendo de volta porque isso está errado. Tá? Vocês precisam estudar direitinho os valores das preposições, valores de companhia, valor de lugar, valor de tempo, tá? Precisam saber direitinho isso. Número 5. Aponte a preposição presente nessa parte aqui, sem ansiedade e afazeres urbanos. A preposição é sem, dá ideia de exclusão, o valor dela é de exclusão. Número 6, a alternativa que ocorre o uso incorreto da crase. Aqui nós usamos aquela dica. Quando temos o verbo ir, trocamos pelo verbo voltar. Se eu volto de, crase para quê? Se eu volto da, crase no a. A única que não pede o da é a letra D. Marcos foi a Londres. Marcos voltou de Londres. Mas cuidado, se eu disser, botar aí um adjetivo, algum termo que vai caracterizar Londres, por exemplo, Marcos foi a antiga Londres. Ele vai voltar da antiga Londres. Aí o A terá acento grave. Cuidado. As preposições, na número 7, letra A, D. Na letra B, D. Eu tenho também, tem mais preposição, né? Tem com, tem até. Sentei-me na letra C, entre Paulo e André, que é o entre. Então, as preposições são na letra A, de e com. Na letra B, de e até. Na letra C, entre. Complete com a preposição aqui de baixo. A professora me pediu para ler o livro. Letra A. Na B, chorei, pode ser de ou pode ser com emoção. Na letra C, este quadro foi feito por mim. Na letra D, o meu time jogou contra o seu. Na letra E, fiquei nervoso diante das câmeras. E na F, a preposição foram ao jardim zoológico com tio Heitor. 9. Coloque nas frases abaixo o acento grave onde houver crase. Olha só, o fenômeno é crase, a junção do a, preposição, com o artigo. Mas o acento, o nome é grave, acento grave. O menino foi ao parque, a menina foi à cidade, com acento grave aí. Fomos à Bahia, olha lá, voltamos da Bahia, tem que ter o acento grave. Gosto de passear à tardinha, locução adverbial feminina, sempre é craseada. Parei de estudar às 5 horas. Quando nós temos horas, temos que botar o acento grave. 10. Complete os espaços. Isso aqui é uma forma de uma dica também. Se na palavra masculina for ao, é sinal que na feminina terá o acento grave. Então eu tenho, Paula chegou ao colégio para assistir à aula. As minhocas são úteis aos vegetais e à agricultura, com acento grave. Dirigiu-se a, vó
vovó e depois ao vovô. Eu fui ao clube e depois à festa com acento grave. Na 11, a 11 é igual à letra, a mesma, é igual a 6, tá? A 11 é igual a 6. Marcos foi a 11, é a resposta correta. 12, ocorre erro de crase em fiquei a chorar. Por que está errado? Porque antes de verbo no infinitivo não se usa acento grave, tá? É só o A, só a preposição A. E na número 13, nós temos aqui, ela cheirava a flor de romã. Esse acento grave aqui me diz que ela não cheirava a flor, é o ato de cheirar. Ela cheirava a flor, ela tinha um perfume de flor de romã, tá? Então, as duas frases aqui, considerando o uso da crase, é correto afirmar. Na letra A, as duas frases estão escritas adequadamente, dependendo de um contexto. Corretíssimo. Na B, elas são ambíguas? Não, não são ambíguos, que tem o acento. A primeira frase significa que alguém exalava o perfume da flor da manhã. Certíssima. A segunda frase significa que alguém tem o perfume da flor da manhã. Nada disso. E na letra E, o A da segunda frase deveria conter o acento. Não. Se tivesse o acento, seria igual à primeira. Então, as opções corretas são a letra A e a letra C. Tá? Então, eu vou postar esse gabarito lá no Maestro, lá no plural, para vocês fazerem a correção direitinho. Bom, hoje nós vamos estudar isso aqui, morfossintaxe. Uma coisa que vocês já conhecem, eu já apresentei a vocês a sintaxe um pouquinho, tá? E morfossintaxe é a junção dessas duas palavras, morfologia e sintaxe. A morfologia, o que é? É o que a palavra é. Morfologia, a gente quando fala sobre isso, a gente quer se referir às classes gramaticais, tá? Que são 10. Artigo, substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, pronome, numeral, conjunção, interjeição e preposição. As 10 classes gramaticais. Então, morfo quer dizer, morfo quer dizer palavra. E logia, logos, quer dizer estudo. Então, morfologia é o estudo da palavra, o que a palavra é. Se eu colocar aqui, João fez o dever. Tá? Se eu pedir a vocês que façam uma análise morfológica, eu vou dizer, João é um substantivo próprio, fez é um verbo, ou um artigo definido masculino e dever um substantivo. Então, tá bom? Agora, na sintaxe, nós já estudamos sintaxe, tá? O que tem nesse módulo 12, que a gente está vendo, nós já vimos, já passei para vocês em sala de aula. Para ser sintaxe, a gente chama de sintaxe o estudo da oração. Para ser sintaxe, tem que ter verbo. Então, quando eu faço uma análise sintática, que a gente chama, quando a gente vai fazer a análise da oração, a gente vê o verbo, e começa a analisar essas palavras empregadas na oração. Por exemplo, aqui, fez. Eu vou perguntar ao verbo quem fez? João. João será o sujeito da oração, porque a gente já conhece os sujeitos, né? Eu já comecei a estudar com vocês um pouquinho de sintaxe. João é o meu sujeito, o que sobra, né? O que se fala em relação ao sujeito é o predicado, também vocês já conhecem, não a nomenclatura dos predicados, mas já conhecem separar sujeito de predicado. Então, fez o dever é o predicado, fez é o meu verbo, é o verbo que nós chamamos de verbo transitivo direto, o dever será o meu objeto direto, que chegaremos a estudar também, tá? Então, isso é uma análise sintática. Então, hoje nós estamos vendo a morfossintaxe, as duas coisas. E na sintaxe eu tenho também coisas que já estudamos. A diferença entre frase, oração e período. Tá? Nós
vimos que a frase contém um sentido, e tem significado. Frase passa uma mensagem. Eu tenho uma frase nominal, uma frase verbal, uma frase exclamativa, interrogativa, vários tipos de frase. As frases podem não ter verbo. Exemplo, eu digo cuidado, tá? Silêncio. Isso é frase, transmite uma mensagem. A oração tem que ter verbo, tá? A oração precisa ter verbo. E o período, tem dois tipos de período simples e período composto. Período simples, quando eu só tenho uma oração. E período composto, eu tenho mais de uma oração. Tá? Eu vou também postar uma folhinha para vocês explicativa sobre a morfossintaxe. Tá? Tá tudo prontinho já para vocês. Então, nós temos, olha só, vou só ler para vocês. As classes gramaticais são aquelas 10 que eu já falei. Na sintaxe eu tenho sujeito, os tipos de sujeito, simples, composto, desidencial, indeterminado, inexistente, predicado verbal, nominal, verbo nominal, os termos ligados ao nome, eu tenho adjunto nominal, complemento nominal, aposto, vocativo, agente da passiva, predicativo do sujeito, predicativo do objeto e os termos ligados ao verbo, objeto direto, objeto indireto, objeto direto e indireto, adjunto adverbial. Temos também os tipos de verbo, que não falei ainda, verbos transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto e verbos de ligação. Então, tudo isso a gente vai estudar. Tá? Então, indo ao módulo 12, eu tenho aqui a primeira apresentação e vai falar lá o que é morfologia, na página 59. É o campo da língua que estuda essencialmente a palavra, o que a palavra é. Tá? Depois vocês vão ver que a palavra ela pode variar de classificação aqui na sintaxe. Na página 60 eu tenho a palavra resenha. Na primeira oração, a resenha crítica mostra, resenha aqui é um sujeito. Quando na segunda oração tem debatemos a resenha. Resenha vai ser núcleo do objeto direto. Gostamos dessa resenha. Resenha aqui será o núcleo do objeto indireto. Discordei da opinião da resenha. Da resenha será adjunta de nominal. Os comentários sobre a resenha vai ser complemento nominal. Tá? Na página 61 eu tenho os conceitos que eu falei para vocês. Frase, oração e período. Eles dão aqui na apostila exemplo de frase. Bom dia. É uma frase nominal. Passo com a mensagem, tá? Não tem problema nenhum. Agora, se eu disser tenha um bom dia, eu tenho uma oração, porque eu tenho verbo aqui. Verbo, né, ter aí. Oração, quando eu só tenho período simples, quando eu só tenho uma oração. Quando eu digo tenha um bom dia, só tenho verbo, só tenho uma oração, período simples. Agora, se eu disser espero que tenha um bom dia, eu tenho dois verbos, espero e tenha. Então, eu tenho duas orações, eu tenho um período composto. Tá? Então, isso aqui é a apostila, o módulo 12. Eu vou passar para vocês os exercícios da apostila. Tem também umas análises explicativas para vocês, tá? Tá tudo lá no plural, lá no Maestro. Qualquer problema, vocês me perguntem. Mandem uma mensagem para mim no meu e-mail, tá? Vocês têm direitinho o e-mail, têm mandado para mim os trabalhos e vou reforçar. Não deixem de me passar os trabalhos. Eu estou mandando para a Júlia. Os alunos que não fazem os trabalhos estão perdendo 20, 30 pontos que são imperdíveis. Tá? Esses pontos, no final, vocês terão uma média. Cuidado, tá bem, queridos? Beijos, cuidado, fiquem com Deus e qualquer coisa, mandem mensagem para mim. Tchau, até a próxima aula.